bora para mais uma aula de geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre rochas. O estudo das rochas é o estudo da geologia. Bom, Léo, e daí? Primeira coisa e a mais importante é a gente definir o que são as rochas. As rochas são agregados minerais. Pô, mas o que é um mineral? O mineral ou os minerais são elementos ou compostos químicos. Então, o ferro, o NaCl, que é o cloreto de sódio, né? O CaCO3, que é o carbonato de cálcio, entre outros elementos e compostos formam os minerais, combinado? Esse agregado mineral é o que a gente chama de rochas. E daí, Léo? O primeiro tipo de rocha que a gente vai falar, pensando na classificação delas, são as rochas chamadas de magmáticas ou ígneas. Quando a gente pensa em magmática, vem de magma, a gente está falando de quê? Da cristalização, solidificação do magma. Beleza? Cristalização, solidificação do magma. Essa é a origem das rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas. Ok? Só pegar o pincel aqui para a gente anotar cristalização do magma. Tudo bem? Magma. Léo, então falou em rocha magmática ou rocha ígnea, a gente está falando da cristalização do magma ou da solidificação do magma. Tudo bem? Léo, ígnea vem de quê? Ígnea, a palavra ígnea vem de fogo. É só você pensar na origem da palavra ignição, certo? Quando você vai dar a ignição do carro, tem a ver com a combustão, com a faísca ali que aciona o mecanismo do motor. Então, ígnea, fogo, rocha de fogo. Então, em uma prova pode aparecer tanto rocha ígnea quanto rocha magmática. As duas são possíveis nesse caso, tá? Agora, como é que acontece a formação de uma rocha ígnea ou de uma rocha magmática? Como é que acontece a cristalização do magma, a solidificação do magma? Vamos ver? Seguinte, a gente sabe que a crosta terrestre, ela tem uma determinada espessura, ok? Tanto a crosta continental quanto a crosta oceânica, e que abaixo dela nós temos o magma. O magma, que é aquele material plástico, maleável, mole, que está ali debaixo da crosta, ele pode escapar para dentro da crosta por fissuras, rachaduras na crosta. Esse magma, à medida que ele adentra na crosta terrestre, ele vai realizar um percurso lá dentro. Esse percurso pode ser um percurso curto ou pode ser um percurso longo. Se for um percurso curto, esse magma literalmente ele vai ser acumulado no interior da crosta e à medida que ele se acumula no interior da crosta, ele solidifica. À medida que ele solidifica, ele dá origem a uma rocha. A uma rocha que a gente chama de rocha magmática. Só que é uma rocha magmática intrusiva. Olha o nome, intrusiva vem de quê? Intruso, não é? É o magma intruso, é aquele magma que se infiltrou na crosta. Ele é um intruso na crosta. Ô Léo, já existiam outras rochas e esse magma ele entrou ali no meio delas, exatamente. Causando a fusão desse material. Esse magma, portanto, ele vai esfriar. Só que esse esfriamento do magma, ele acontece de forma lenta. Por quê? Dentro da... Opa, travou. Corta. Porque dentro da crosta, nós temos ali uma temperatura e uma pressão mais elevadas. Temperatura e pressão elevada faz com que o magma esfrie mais lentamente. Esse magma que vai esfriar lentamente, ele vai cristalizar, certo? Formando os cristais, só que são cristais grandes, exatamente pelas condições ideais de temperatura e pressão. Então, quando a gente vê uma rocha desse tipo, o que salta aos olhos? Os cristais, a gente consegue ver os cristais. Então, Léo, rocha intrusiva ou plutônica. Plutônica por quê? Plutônica vem de Plúton, que é uma referência ao deus romano do submundo. O deus grego é Hades, do submundo. O deus romano é Plúton, ou Plutão. Então, a gente está se referindo exatamente à profundidade em que essa rocha está sendo formada. Essa rocha está sendo formada em grande profundidade.
Ô, Léo, me dá um exemplo de rocha intrusiva. O exemplo mais famoso é o granito. Aí você para e pensa, mas espera aí, Léo, granito é aquele mesmo que a gente tem na pia de casa? É, ele mesmo. Aí você fica pensando, né? Como é então que a gente conseguiu ter acesso a esse granito, sendo que ele foi formado no interior da crosta? Aí vem a grande sacada. A natureza, ela, através, por exemplo, da movimentação das placas tectônicas, através do desgaste que as rochas sofrem, acaba expondo as rochas magmáticas intrusivas. A movimentação das placas tectônicas, por exemplo, vai dobrar algumas superfícies, levando rochas que estavam lá no fundo, para a área mais superficial. Vai expor essa rocha. Então, tanto o movimento tectônico, quanto o desgaste das rochas que estão por cima, tá? Vai expor essa rocha. A gente tem que lembrar que essas rochas, elas foram formadas há milhões de anos atrás. As rochas magmáticas intrusivas são muito antigas, beleza? Se elas foram formadas em um tempo geológico muito antigo, quer dizer que tudo que estava por cima delas foi desgastado. E à medida que vai sendo desgastado, isso vai expondo essas rochas. Então, está entendido como que a gente tem acesso, por exemplo, ao granito, que não é o único. Existem outras rochas magmáticas intrusivas, tá? Léo, e daí? Um outro exemplo de rocha magmática são as extrusivas. Nesse caso, perceba o seguinte, o caminho que o magma vai fazer é um caminho mais longo. O magma vai chegar até a superfície. Como, Léo? Por alívio de pressão. Esse material quente, quando adentra na crosta, por alívio de pressão, ele chega até os vulcões. E vai ser expelido pelos vulcões em erupções, sendo convertido em lava vulcânica. Essa lava vulcânica, à medida que escorre pela superfície, ela está em contato com o ar atmosférico, ou então com a água, por exemplo, se for um vulcão submarino. Essa lava ela vai solidificar à medida que você tem esse choque térmico, à medida que você tem a água ou o ar, né, em contato com esse material, fazendo com que esse material esfrie mais lentamente. Combinado? Resultado, nós vamos ter a formação de uma rocha magmática chamada de extrusiva. Léo, por que extrusiva? Porque é o magma que está do lado de fora da crosta. Extrusiva. Ex é fora, in é dentro, certo? No caso, esse tipo de rocha também pode ser chamado de rocha vulcânica. Por que o nome vulcânica? Porque é formado exatamente pelo resfriamento da lava vulcânica. Cuidado, tá? A rocha extrusiva, ela é uma rocha magmática, tudo bem? Agora, e pode ser chamada de rocha magmática vulcânica, mas nem toda rocha magmática é vulcânica, beleza? Somente as extrusivas são vulcânicas. Léo, exemplo, basalto. Basalto é a rocha que compõe boa parte do fundo do mar, certo? A gente tem que pensar que o basalto ele foi formado pelo resfriamento do magma. E, logicamente, hoje, esse basalto, digo hoje no contexto atual, ele já está recoberto por sedimentos, inclusive por rochas sedimentares, mas a base do leito oceânico é basalto. Assim como a base da superfície terrestre hoje, da crosta, melhor dizendo, tá? Da crosta terrestre, é granito. A crosta continental é granito, a crosta oceânica é basalto, tá? Então, olha que interessante. As rochas magmáticas, elas estão muito presentes na Terra. Estão presentes na superfície terrestre, no caso, na litosfera. Se foram formadas no interior da crosta, são chamadas de intrusivas. Na superfície, extrusivas ou vulcânicas. Combinado? Bom, então guarda para mim que rocha magmática tem a ver com a solidificação ou cristalização do magma, certo? Agora vamos falar sobre os outros tipos de rocha. Vem comigo. Vamos falar agora um pouquinho sobre as rochas sedimentares, o nosso B aqui dos tipos de rocha, beleza? Bom, vamos lá. As rochas sedimentares são resultado da deposição de sedimentos. Sedimentos são fragmentos rochosos, pedaços das rochas que foram quebrados, foram gerados por processos que a gente vai ver agora quais são, ok? Então, origens, intemperismo, que é a mesma coisa que falar meteorização. Meteorização e intemperismo é a mesma coisa. Essa primeira palavra aqui ela é até mais conhecida, né? Intemperismo vem de intempéries. Os mais antigos, quando iam se referir aí a chuvas muito intensas, se referiam às intempéries, né? Intemperismo vem de intempéries. E o que são as intempéries?
são os fatores naturais que atuam na desagregação e na decomposição das rochas, na quebra das rochas e na produção dos sedimentos, que são os fragmentos rochosos. Combinado? Bom, Léo, e daí? E daí que nós temos 3 possibilidades de intemperismo. O intemperismo químico, que tem a ver com a decomposição química das rochas, através da ação da água. A água ela vai quebrar ligações químicas e vai decompor a rocha. Vamos anotar isso aqui? Importante, hein? Ó, ação da água. É ela que vai gerar essa decomposição. Água. Então, a decomposição tem a ver com a quebra dos minerais, das ligações químicas, processo químico. Bom, e daí, Léo? Nós temos também o processo físico de desagregação. O que é desagregar a rocha? Desagregar a rocha é quebrar a rocha, só que na ausência de água. São processos físicos que vão quebrar a rocha. Olha, me dá um exemplo. Bom, um exemplo muito interessante é a variação de volume gerado pela variação de temperatura. Os materiais, eles absorvem a energia solar, e no caso das rochas a mesma coisa acontece, e quando absorvem a energia solar, dilatam. Isso acontece durante o dia. À noite, com a queda da temperatura, esse volume diminui, exatamente porque houve uma queda da temperatura. A expansão gera dilatação, o esfriamento gera contração. Esfriou, esquentou, expandiu, esfriou, retraiu, quebra a rocha. Então, a variação de temperatura, ela ajuda a gerar intemperismo físico. Essa é uma situação muito comum em áreas desérticas, em áreas onde a temperatura é muito elevada, em áreas semiáridas como na Caatinga brasileira, no semiárido brasileiro, porque na ausência de chuva, os processos físicos são mais intensos. Beleza? Vamos me dar um outro exemplo de intemperismo físico também. A ação eólica, a ação dos ventos. Os ventos quebram as rochas também por atrito, por abrasão, ok? Então a gente está falando aqui de um processo de desagregação. Desagregar significa quebrar a rocha em pedacinhos. Esses pedacinhos a gente chama de sedimentos. Ô Léo, é verdade que os sedimentos têm tamanhos diferentes? Sim. Os sedimentos eles têm tamanhos diferentes e eles são diferentes. Por exemplo, a gente tem um cascalho. Cascalho é um tipo de sedimento mais grosseiro. Quando eu falo cascalho, você logo imagina uma pedra, né, maior, nada pequenininho. Tá? Cascalhos são pedras. Só que elas são maiores do que, por exemplo, a areia. A areia também é um sedimento, mas é um sedimento de uma granulometria ou de um tamanho menor do que o cascalho. Menor ainda do que o cascalho é o silt. Silt é um fragmento rochoso, é um sedimento que está entre o menor sedimento de todos, que é a argila, e a areia, que é intermediária. Então, olha que interessante. Então, você tem o cascalho, você tem a areia, o silt e a argila. A argila é o menor grão que nós temos. Tanto é que, quando a gente quer impermeabilizar uma superfície, o que a gente faz? Cobre essa superfície com argila. Porque os poros da argila são tão pequenos, mas tão pequenos, que essa superfície coberta com argila, ela é impermeabilizada. Interessante isso, né? Léo, preciso saber essas diferenças entre os sedimentos para uma prova? Não. É só importante saber que existem diferenças entre eles. Sedimentos mais grosseiros, né? Sedimentos mais finos. Temos até um sedimento mais grosso ainda do que o cascalho, que é o conglomerado. Tá? Então seria conglomerado, cascalho, areia, silt e argila. Pensando aí nas dimensões dos grãozinhos. Tá? Bom, então o processo que gera esses grãozinhos é chamado de intemperismo. Gente, eu preciso que você guarde esse conceito assim, com muito zelo. Por quê? Muito carinho no seu coração. Intemperismo é o processo natural mais importante da geografia física. Ele vai fazer parte das nossas aulas, assim, em vários momentos das aulas de geografia física, nós vamos falar muito sobre intemperismo, então guarde ele para mim. Léo, e o intemperismo biológico? Olha, muitos especialistas não concordam muito com o uso do termo intemperismo biológico. Mas, de fato, os seres vivos, por exemplo, as espécies pioneiras, algumas espécies de bactérias, de fungos, etc., através de substâncias que produzem, substâncias mais ácidas, por exemplo,
ajudam ali a decompor a rocha. Então, daí o nome também intemperismo biológico. Tudo bem? Eu costumo falar que esse aqui é uma carta na manga. Pode aparecer em prova ou não. Geralmente, quem aparece? O químico e o físico. Você vai guardar para mim que o intemperismo químico é muito comum nas áreas úmidas e quentes, ou quentes e úmidas. Onde tem muito calor, onde faz muito calor, onde a temperatura é elevada e onde tem muita chuva, muita umidade também, nós temos o intemperismo químico predominando. Quentes e úmidas, químico. Áreas secas, intemperismo físico. Combinado? Então, seca, físico, químico, locais mais úmidos. Certo? Quentes e úmidos. Ô, Léo, o físico aqui também passa pela temperatura? Não necessariamente, porque o físico, você pode ter uma área que é quente e seca e uma área que é fria e seca. Então, a temperatura independe nesse caso. O que importa para nós aqui é que é seco. Se é seco, quer dizer que falta água. Se falta água, quem vai se fortalecer? Os fatores externos ou os fatores ligados ao intemperismo físico. Certo? Bom, e daí? Desagreguei a rocha, gerei o pedacinho ali de sedimento. Ou o pedacinho de rocha, o sedimento. O que vai acontecer agora? Esse sedimento ele foi gerado in situ, no local onde está a rocha. Para ele dar origem a uma rocha sedimentar, ele vai ter que ser levado desse local onde ele foi originado para um local mais baixo, certo? Então esse sedimento vai ser carregado de um lado para o outro, de uma área mais alta para uma área mais baixa, e vai se acumular nessas áreas mais baixas. Agora, qual força natural é responsável por transportar o sedimento das áreas mais altas para as áreas mais baixas? É o que a gente chama de erosão, outro conceito fundamental na geografia física, erosão. Erosão é diferente de intemperismo. Guarde, intemperismo ele quebra. Eu costumo brincar que o intemperismo faz o serviço mais pesado, que é quebrar a rocha. A erosão, ela transporta, ela leva embora. Ela transporta, ela tira de um lugar e leva para outro. Isso é erosão. Erosão tem a ver com movimento. O intemperismo tem a ver com a desagregação e decomposição, com a produção do sedimento. E aí, Léo, o que vai acontecer? A erosão ela pode ser de vários tipos, pode ter vários agentes naturais. O transporte, a remoção e o transporte podem acontecer de várias maneiras. Uma delas, a erosão pluvial. Plu com P, chuva. Cuidado para não confundir com fluvial. Flu é rio, beleza? Fluvial, rio, pluvial, chuva. Então, a água da chuva, ela carrega sedimentos. As enxurradas, por exemplo, que a gente vê às vezes nas ruas, você vê que ela está carregando as coisas, né? E às vezes, dependendo da enxurrada, carrega carro, pessoa, tenso. Mas aqui eu estou dando um exemplo mais simples. Na natureza, a gente tem a força da água das chuvas carregando os sedimentos dos locais mais altos para os locais mais baixos. Os rios também transportam sedimentos. Tanto é que, não sei se você já nadou em rio, mas se você já nadou em algum rio, na hora que você vai entrar no rio, você vai pisando num monte de pedrinha, não é? O que são aquelas pedrinhas? São sedimentos. Sedimentos que foram trazidos pelo rio das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Todo o rio remove sedimentos, remove e transporta. E deposita nas suas margens, certo? Bom, Léo, então a gente está falando aqui de uma erosão do tipo fluvial. E no meio delas aqui eu coloquei a eólica. Eólica eu já ia falar energia, né? A força gerada ou a ação gerada pelos ventos, os ventos removendo os sedimentos, tá? A erosão marinha, que através da abrasão da água batendo na rocha ali, capta esses sedimentos e leva para outros lugares. A areia da praia, por exemplo, é um tipo de sedimento, tá? Depositado, removido, transportado pela erosão marinha. Glacial vem de geleiras. Geleiras, Léo, o que são geleiras? Geleiras são grandes pedaços de gelo que recobrem as áreas continentais. Pode ser montanhosas, áreas montanhosas, ou pode até ser vales, né? E o que acontece? As geleiras, à medida que vão derretendo, elas começam a escorregar pela superfície. E à medida que essas geleiras vão escorregando pela superfície, elas vão raspando a superfície, de forma que os sedimentos que estão ali sobre a rocha são carregados das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Isso é erosão. E aí, importantíssimo, 2 asteriscos aqui para destacar. Intemperismo mais erosão são forças, são agentes exógenos. Exógeno você vai guardar para mim que é externo. São forças que são externas à superfície terrestre e que modificam essa superfície
através do intemperismo, que é o desgaste das rochas, quebra das rochas, produção de sedimentos, e a erosão, que transporta, remove e transporta os sedimentos, leva para outro lugar. Erosão está ligada ao movimento e intemperismo está ligado à fragmentação rochosa. Combinado? Guarde para mim, são agentes exógenos ou forças exógenas, forças externas. Léo, se tem um exógeno é porque tem um endógeno, não é? Sim. Nós ainda vamos falar mais dos agentes endógenos. Mas só para te adiantar, quando eu falo de forças ou agentes endógenos, são aqueles que agem do interior da Terra para a superfície, não é? Que tipo de força vem lá do interior da Terra e causa modificações na superfície? Isso mesmo que você pensou aí, ó, as placas tectônicas, o vulcanismo. A atividade tectônica, o vulcanismo, são forças internas, são agentes endógenos. Então, agentes endógenos, tectonismo e vulcanismo. Agentes exógenos ou externos, intemperismo e erosão. Combinado? Agora, vem comigo aqui para o desenho. Olha só, eu fiz aqui um bloco de diagrama te mostrando o seguinte. Você tem lá as chuvas, a variação de temperatura gerada ali pelo sol, pelo aquecimento da superfície, os ventos, gerando um intemperismo, produzindo o sedimento. Esse sedimento ele vai ser gerado por esses processos e esse sedimento ele vai ser carregado das áreas mais altas, que são as áreas mais elevadas, para as áreas mais baixas, no caso o mar. Então, das áreas montanhosas para o oceano, para as áreas mais baixas. Resultado, todo rio carrega sedimentos, transporta sedimentos. Por isso que nas suas margens nós temos essa deposição. Ô Léo, então dá para dizer que há uma deposição de sedimentos nas margens dos rios? É. Tanto é que observem que as margens dos rios são também muito férteis. Muito férteis por quê? Porque todo rio transporta não só sedimento, transportam sedimentos e transportam também matéria orgânica que é assentada em suas margens. À medida que o rio vai realizando o seu movimento, ele vai depositando tanto sedimento quanto matéria orgânica. E observe também que as várzeas, as beiras dos rios são mais planas. O relevo é influenciado também por esse processo de acúmulo de sedimentos. A gente sabe então que a superfície ali é afetada pelo processo de acúmulo de sedimentos, de sedimentação. Beleza? Então vem comigo. Falou de intemperismo e erosão, você vai guardar para mim que erosão transporta, intemperismo promove a quebra das rochas, promove a geração dos sedimentos e que esses dois caras são chamados de agentes exógenos. Combinado? Continuando a nossa conversa sobre rochas, vamos falar um pouquinho sobre as rochas metamórficas. Metamórfica, o prefixo meta significa o quê? Transformação, mudança. Tanto é que quando a gente vai estabelecer uma meta de vida, meta significa mudança. Então, metamórfica, a rocha que mudou a forma. Então, são rochas transformadas a partir de rochas pré-existentes. Então, você tem uma rocha que já existia, pode ser sedimentar, pode ser ígnea ou magmática e pode ser até mesmo uma rocha metamórfica que passa por um aumento de temperatura e pressão tamanho que os seus cristais se reorganizam, acontece a recristalização. Vamos ver como é que isso acontece? Um exemplo? Por exemplo, o granito. O granito é uma rocha magmática ígnea, intrusiva, beleza? Formada pelo resfriamento do magma dentro da crosta. O granito, se ele passar por um aumento de temperatura e pressão, vai se transformar no gneiss. Gneiss, que é uma rocha metamórfica originada do granito. E aí que está o mais interessante. Talvez o nome não seja tão familiar, gneiss, mas a gente usa gneiss demais na construção civil, por exemplo. Só que a gente usa o gneiss em pedaços. É a chamada brita. Brita é um pedaço de gneiss, uma rocha que veio do granito, transformada. A pergunta é, em quais circunstâncias acontece essa mudança da rocha A para a rocha B? Então, primeira circunstância, o metamorfismo regional. O que é o metamorfismo regional? É quando nós temos a colisão de duas placas tectônicas, que a área de colisão, de atrito entre as duas, é uma área de aumento de temperatura tamanho e de pressão tamanho, que as rochas se reorganizam, se transformam, que o granito vira gneiss, por exemplo.
porque você tem um aumento de temperatura e pressão muito grandes. Metamorfismo regional, onde nós temos aí a colisão das placas tectônicas. Metamorfismo de contato. O que é o metamorfismo de contato, Léo? É quando você tem rochas sendo influenciadas pela temperatura do magma que está, por exemplo, acumulado dentro da crosta, ou até mesmo de uma rocha muito quente que está nas proximidades, nas redondezas. Se a gente tem uma rocha muito quente que está nas redondezas ali, ela vai gerar um metamorfismo, ela vai gerar a modificação das rochas vizinhas, porque você tem uma região de grande pressão e um aumento de temperatura, fazendo com que nós tenhamos essa reorganização dos minerais, beleza? Exemplos de rochas magmáticas, de rochas metamórficas famosas. O mármore é uma rocha metamórfica que vem do calcário. Nós temos o quartzito, a ardósia e o gneiss. A ardósia também é muito famosa, que é aquela rocha que tem uma coloração mais esverdeada, ela vem do metamorfismo do filito e é uma rocha muito usada também na construção civil. As rochas metamórficas, no geral, são muito utilizadas na construção civil, beleza? Eu preciso que você guarde para mim que, falou em rocha metamórfica, a gente está falando de rochas que foram transformadas, mas que a gente tem uma circunstância específica, que é a circunstância de alta temperatura e de alta pressão. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!